Boa noite, meus amigos. Vamos, antes de dar início aos nossos trabalhos, como habitualmente, vamos unir todos os nossos pensamentos e endereçá-lo a Deus, ao nosso Criador. Então louvemos o Senhor por esta obra maravilhosa. Esta obra maravilhosa de que estamos neste momento a desfrutar um pequeno grão dessa obra. A possibilidade de estarmos aqui todos juntos, nesta sociedade espírita, nesta nossa associação espírita, tentando esclarecer-nos mutuamente, nesta terra maravilhosa em que sempre vamos descobrindo coisas novas. E, claro, que se por um lado louvamos esta obra maravilhosa porque nós a admiramos e porque sentimos que é útil para nós, então agradeçamos, sejamos agradecidos pela oportunidade que recebemos de Deus, de não só desfrutar dela, mas também poder, por exemplo, desfrutar desta muleta, deste apoio doutrinário, que é esta doutrina maravilhosa, tão lógica, tão racional e que nos ajuda a perceber melhor as questões do bem e do mal, as questões do que é correto ou incorreto. Não é a única, claro, mas é aquela com que nós nos cruzamos sem muito bem sabermos racionalizar porquê. Sejamos gratos por essa oportunidade. Por fim, peçamos ao mesmo Senhor, ao mesmo Deus, ao Criador de tudo e de todos, que perante as dúvidas que se nos possam deparar, mesmo já com recurso a esta muleta tão poderosa que é esta doutrina, mas é claro que perante o que é desconhecido sempre vacilamos e sempre acabamos por ter algumas dúvidas, e nessa altura vamos pedir ao Senhor que pelo menos nos poupe do desespero, que nos poupe daquelas ideias que nos podem levar a crimes, como sejam o suicídio, ou como sejam crimes que nos podem comprometer não só o futuro desta encarnação, como a próxima. Nesta altura pedimos ao Senhor que nos envie os bons espíritos, os nossos espíritos guias e também a equipa espiritual desta casa. E antes de prosseguirmos, vamos então escutar o que o nosso irmão tem para nos dizer agora também. Estando os discípulos de João e os fariseus a jejuar, vieram dizer-lhes: por que é que os discípulos de João e os fariseus guardam o jejum e os seus discípulos não jejuam? É salutar o comedimento no comer e no beber, mas não é menos o jejum no que se pensa, no que se diz, no que se faz, porque a intemperança no primeiro apenas prejudica quem a pratica, e a outra prejudica o próprio e todos aqueles que lhe entram no raio de ação mental. Como Jesus disse em outra altura, é o que sai da boca que mata, não o que entra. Até os dias de hoje, ainda não foi bem entendida a alteração de parâmetros que Jesus propôs. Esta reflexão tirada do livro Silêncios, tanto editada pelo Espírito António Mota e psicografada por António Pinto da Silva. Então vamos dar início agora à palestra. Ora bem, meus amigos, o que hoje nós vamos tratar, como já tínhamos tido a oportunidade de anunciar, é nem mais nem menos que este tema que aqui temos. Decálogo de um centro espírita. Se vos recordares da última vez que aqui estivemos, falamos de reuniões mediúnicas e dissemos que reuniões mediúnicas era um dos serviços que os centros espíritas podem, desde que tenham recursos, podem oferecer aos seus frequentadores e à sociedade em geral. Pois nós hoje vamos agora expandir um pouco mais, vamos de novo falar sobre essa ferramenta, mas vamos agora tentá-la integrar dentro de um centro espírita. E
Com esta imagem, o que eu quero trazer-vos logo de primeira ideia é que o centro espírita é como se fosse uma máquina de precisão, um relógio, ok? Do melhor relógio suíço, se assim se pode dizer. Portanto, tem que estar equilibrada. Equilibrada porquê? Equilibrada pela doutrina espírita. Se estamos a falar do centro espírita, tem que estar equilibrada, regulada, de acordo com a doutrina espírita. Claro que, ao chamar um decálogo, é só, pura e simplesmente, porque da minha experiência pessoal, do que eu vou vendo, quer no nosso país, quer fora, eu reparo que há pelo menos 10 serviços comuns que a gente vai encontrando ao longo das associações e centros espíritas que vamos visitando. Portanto, o que eu quero dizer é que o centro espírita não tem que ter estes 10 serviços que vamos falar, tem os que deve ter e tiver recursos para sustentar, portanto não é nada pragmático, só apenas para dar uma ideia geral do que é que podemos encontrar mais ou menos por esse mundo fora do espiritismo. Ora bem, como vos disse, a gente tem que regular isto pelas questões do espiritismo e nada melhor do que pelo livro dos médiuns. Não ficou apenas aí. E estuda, através de um trabalho notável, como se deve organizar um centro espírita. E publica o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ele criou e onde ele realizou um grande trabalho de pesquisa de médiuns, de estudos, para poder elaborar a codificação. Nesse trabalho notável, que é o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que se encontra no Livro dos Médiuns, nós vemos a gravidade das pesquisas mediúnicas. Os Médiuns, que é o segundo livro, digamos, da codificação básica dentro da codificação fundamental, lá para o final, no capítulo 29 e 30, Kardec reserva-o para debruçar-se sobre as questões da organização das sociedades espíritas e dá como exemplo, inclusivamente, o regulamento da Sociedade Espírita Parisiense que ele fundou na altura. Portanto, é um referencial que nós devemos seguir quando implementamos um centro espírita ou quando queremos dirigi-lo. Claro que há outras obras em que Kardec se pronuncia sobre estes assuntos e que nós devemos também consultar em complemento do Livro dos Médiuns, daqueles 2 últimos capítulos. Nomeadamente, na Revista Espírita, em dezembro de 1868, há um artigo chamado Constituição do Espiritismo, que ele, depois, mais tarde, 21 anos depois dele morrer, é publicado também, ou é republicado aqui nas obras póstumas, debaixo deste título, Projeto 1868, Sociedade Espírita. E o que é que ele dizia já em dezembro de 1868 e que depois é reproduzido nas obras póstumas? Dizia que uma sociedade espírita deve conter estes itens que aqui estão. Deve conter uma casa, exemplo aqui da nossa sociedade, ok? Esta casa, um sítio onde nós nos possamos reunir para as atividades que o centro possa e os serviços que o centro possa prestar. Depois um sistema de ensino. Aqui a nossa casa tem um sistema de ensino, tem cursos dos mais variados, pode ter desde os mais elementares até mais especializados. Portanto, um sistema de ensino. Depois um sistema de publicidade. No tempo de Kardec, olha, aqui está um exemplo. A Revista Espírita era o seu jornal, onde ele publicava tudo aquilo que ele ia fazendo e as suas experiências. Nós hoje temos, por exemplo, aqui a ACMI tem um site no Facebook, vai publicando, ainda agora estamos a falar da publicitação das jornadas, portanto, um esquema de publicidade que hoje em dia, graças a Deus, com as redes sociais, tudo nos é muito mais facilitado. Antigamente estávamos um bocado mais dependentes de jornais físicos, de papel, etc. E por último, deve incluir viagens. Agora aqui temos que fazer uma tradução. No tempo de Kardec, ele utilizava viagens hoje o sinónimo será convidarmos palestrantes de outras casas para virem à nossa e nós irmos às outras.
qual é o objetivo? O mesmo objetivo das viagens de Kardec. Kardec fez 7 viagens. A maioria delas foi dentro de França, mas depois saiu para o estrangeiro e foi à Bélgica. É a única saída que ele tem para o estrangeiro, é essa. Mas, portanto, qual era o objetivo das viagens dele? Era ele tentar unificar a forma como se interpretava esta doutrina que estava agora a nascer. Portanto, nas várias sociedades espíritas que se iam criando nos vários sítios de França e também depois na Bélgica, onde ele foi num determinado ano. Nós aqui também o que pretendemos quando convidamos um palestrante de outra casa é que nos venha mostrar a verdade dele e nós confrontarmos com a nossa, a ver se estamos todos na mesma linha de ação. E quando nós vamos lá fora, a mesma coisa, levamos a nossa verdade. Porque o dono da verdade não há, portanto, a gente vamos aproximar-nos da realidade trocando verdades uns com os outros. Portanto, e nesta perspectiva é que eu vos convoco agora a olharmos para aqui a nossa máquina. Ora bem, olhando aqui para a nossa máquina, para este relógio, nós na verdade podemos dividi-lo em algumas partes principais. Uma primeira será, ora, a nossa máquina insere-se numa sociedade humana. Nós estamos aqui inseridos em Valdecâmara, mas relacionamos-nos com a sociedade civil, a sociedade que nos rodeia. Aliás, nós também pertencemos a essa sociedade. Então, nós devemos ter uma forma, um interface para nos ligarmos com a sociedade. E então devemos ter uma forma de acolhimento. Quem queira, mas o que é isto da ACMI? O que é que vocês fazem? O que é que eu posso, o que é que me podem oferecer? Portanto, devemos ter um serviço de acolhimento. Aqui na casa temos, eu vejo, por exemplo, ali a Dona Isabel, que está ali adiante, portanto, é a primeira pessoa que ali chega e explica o que é que nós fazemos, etc. Depois, também nos relacionamos com o exterior mostrando algo do que nós fazemos num princípio caritativo, que são as atividades fraternas, como ir visitar doentes ao hospital, visitar necessitados, etc. Portanto, a distribuição de alimentação, de géneros que a gente possa ter, ou até roupas, enfim. Portanto, uma ligação também com o exterior. E, por último, uma comunicação. A comunicação daquilo que fazemos, como ainda há bocadinho vimos. Falamos aqui das jornadas, falamos do que vamos fazer, dos palestrantes que cá vêm, onde é que os nossos palestrantes vão, etc. O que é que nós estamos a fazer, o que é que entendemos por determinado tema. Agora, por exemplo, está muito em voga a discussão da eutanásia, etc. Portanto, temos de ter também um sub-órgão, digamos, de comunicação para o exterior. Portanto, isto tudo na ligação ao exterior. Depois, um outro grande conjunto, costuma-se dizer que um centro espírita, cá dentro, já do centro espírita, é em simultâneo uma escola e um hospital. Um hospital de almas e uma escola também de almas, portanto, de formação de almas. Cá temos nessa parte da escola temos, nomeadamente, o que nós estamos agora aqui a fazer. A palestra é uma forma de nós nos instruirmos mutuamente e é normalmente o serviço mais importante. Há centros que só têm, inclusivamente, este serviço e aqueles que têm capacidades, como é o nosso aqui, há cursos que se fazem, portanto, são estudos todos doutrinários. Isto na parte da escola. E na parte do hospital, pois há pelo menos estes serviços que aqui estão. Portanto, há um atendimento fraterno, diferente deste. Este é um acolhimento, digamos, é o primeiro contacto que alguém vem de fora e pretende saber o que é que o centro é, o que é o espiritismo, como é que o centro funciona, etc. E eu quero distinguir isto do acolhimento de atendimento. Aqui já é o atendimento fraterno, mais ou menos todos conhecemos. Nós temos um problema, alguém tem um problema e quer escutar a opinião de um espírita, do que é que a casa espírita tem para lhe dizer em termos de ajuda. Chama-se isto atendimento fraterno. Depois há várias terapias. Uma primeira, isto estamos também, embora sendo uma atividade inserida na parte de escola, é também uma terapia para a alma. Eu entender o que se passa ajuda muito. Mas há, por exemplo, o Evangelho no Lar e depois pode haver terapias muito específicas. O passe é uma das mais elementares, mas pode haver outras,
pode haver algumas recorrendo da mediunidade e através depois das reuniões de mediúnicas que vamos ver. Portanto, há vários tratamentos terapêuticos que se podem prescrever na sessão do atendimento. O mais comum, como eu vos disse, é o passe magnético, que pode em algum momento ser um passe mediúnico, mas que tenhamos todos a ideia que o passe começa sempre por ser magnético. Qualquer corpo vivo tem um campo biomagnético e pode, se for inteligente, dotado de inteligência, pode transferir esse campo ao outro. Portanto, não implica obrigatoriamente mediunidade nem a presença espiritual. O que sabemos nós é que sim, nós podemos invocar o auxílio de espíritos para nos ajudarem nesta transmissão que é nossa. O espírito não tem campo biomagnético, não consegue fazer um passo, o espírito só consegue fazer um passo através de um médium, que é quem tem o campo magnético. Portanto, só que é muito difícil de dizer com certeza quando é que um passe que é magnético passa a mediúnico, quando é que a gente tem a certeza que está a ser assistido ou não por um espírito. Mas passe magnético, sim, de princípio existe sempre. Também há alguns centros que têm uma chamada caixa de preces, ou caixa de vibrações. Por exemplo, alguém que não pode vir ao centro, que está em dificuldade e pede que o centro inclua nas suas preces, nas suas orações, porque ou está na cadeia, ou está no hospital, não pode cá vir, ou alguém que está em dificuldades e que também não pode vir, e costuma haver uma caixinha, às vezes é um livro, há centros que é um livro, assenta-se o nome da pessoa e depois esses nomes são presentes, podem ser presentes, por exemplo, ou no momento de vibração, no momento de prece, ou mesmo numa reunião mediúnica, também é presente nisso. E depois temos as reuniões mediúnicas que nós já tínhamos aqui conversado da última vez. Portanto, toda esta parte a incluímos hospital, esta parte interior escola, esta parte de relação com a sociedade civil. Vamos agora detalhar cada um por si. Nesta parte do acolhimento, como eu vos dizia, este acolhimento é entendido como tendo por finalidade dar-nos ideia do que é o que é que fazemos, o que é que nós fazemos. E é tão importante que, atenção, causa a primeira impressão. Quem aqui nos entra, nós devemos ter cuidado, quem recebe estas pessoas, para que o esclareça convenientemente, porque é a primeira impressão que causa e muitas vezes nós sabemos, quando nós deparamos com algo novo, a primeira impressão conta muito. E às vezes tão determinante que eu já não volto lá, ou não, eu quero lá voltar ainda. Portanto, temos que ter... Quando selecionamos gente para fazer este tipo de trabalho, deve ser uma pessoa conhecedora pelo menos do que é que a casa pode oferecer, conhecedora minimamente do espiritismo e informar com verdade, com abertura, porque a primeira impressão é muito importante para que a pessoa não se perca alguém que poderia encontrar aqui um apoio para os seus problemas e que por deficiência nossa de informação acaba por não conseguir encontrar. Há um livrinho que aconselho a quem se veja no cometimento de ter que prestar este serviço num centro espírita, que é este livrinho, o Atendimento Fraterno, da coleção de Filomeno de Miranda, ok? Tem muitas indicações interessantes sobre isso. Vimos depois que outra forma de relacionarmos com o exterior é as atividades fraternas. E eu fui-vos falando que temos, por exemplo, visitas aos hospitais, pessoas, trabalhadores do centro ou familiares do centro que estejam, também naqueles hospitais que possam permitir, podemos visitar outras pessoas, mas hoje em dia já começam a controlar se não é familiar, não vai, etc. Portanto, mas visitas ao hospital ou prisões, fornecimento de alimentos a necessitados. Aqui o que normalmente manda o bom senso é que se tivermos este serviço no centro espírita, seja com géneros não perecíveis, não podem ser nem couves nem carne, porque tem que ser enlatados, arroz, leite, géneros não perecíveis que a gente pode dar a famílias necessitadas e normalmente quase todos os centros têm esse tipo de serviços. A orientação de jovens, que pode resultar, por exemplo,
Os pais, por exemplo, vêm para uma ação de formação no centro, mas têm os filhos e não têm a quem os deixar. O centro pode tentar arranjar às vezes chama-se evangelização infantil-juvenil, ou outra, uma atividade que os entretenha enquanto os pais estão a frequentar uma determinada formação, e eles vão tomando também um primeiro contacto adequado à forma mais infantil, como eles veem ainda as coisas. Portanto, é isto que também é um serviço que também podemos prestar. Depois também a roupa é parecido com os alimentos, mas aqui tínhamos todos o cuidado, e se formos por aqui, diz a experiência que infelizmente há muitos espíritas ou frequentadores do centro que quando neste serviço acabam por fazer do centro o caixote do lixo. Não é isso. Quem vai doar alguma coisa, que doe de si. Eu vou doar uma roupa que esteja ainda bem, só que se eu já não a estou a usar, ou porque fiquei mais crescido para os lados ou para cima, ou coisa e tal, mas usava. Agora, se eu não a vou usar, então não é boa para mim, ok? Portanto, são exemplos de atividades fraternas que encontramos mais ou menos pelos vários centros do nosso país e fora. E aqui, de novo, dar-vos uma indicação de 2 livrinhos que... Este era o que já tínhamos falado, mas, por exemplo, a terapia de espaço. Quando, por exemplo, vamos a um hospital, a gente pode dar um passe, se o enfermo quiser e nós tivermos essa possibilidade, podemos dar um passe. Então, pelo menos ter uma ideia de como o passe funciona e como se deve dar para ser mais eficaz. Por último, nós tínhamos visto que tínhamos nesta área de interligação com o exterior a parte da divulgação inserida na comunicação. Ora, a divulgação hoje em dia faz-se de muitas maneiras, Facebook, e-mail, etc. Mas, portanto, grosso modo, o que é que nós podemos... 3 grandes áreas. Uma biblioteca, nós temos aqui. A Dona Isabel tem ali... há aqui uma biblioteca que o centro tem obras para emprestar e para serem consultadas. Depois ainda temos adicionalmente obras que podem ser compradas, portanto, uma biblioteca. As redes sociais cá estamos neste momento a transmitir para o Facebook, isto depois vamos pôr no YouTube, temos o canal do Facebook ACMI, portanto, hoje temos devidamente fazer, e periódicos para quem não tem outra forma de o fazer, mas, por exemplo, aqui o ACMI tem um periódico, tem um boletim, cá está, que pode depois ser disseminado por via eletrónica ou não, mas, portanto, também Kardec tinha também a revista Espírita. Portanto, são formas de nós divulgarmos a nossa ação para o exterior. O exemplo maior que temos é exatamente este do tempo de Kardec. Bom, esgotada esta parte, ligação com o exterior, vamos agora olhar então para dentro do centro espírita. E vamos começar pela parte de escola. Como eu vos tinha dito, o serviço mais comum, e eu atrever-me-ia a dizer que talvez de uma importância muito grande, é a atividade de palestra. Há centros, inclusivamente, não têm outros recursos, nem humanos, nem mediúnicos que possam prestar outro tipo de serviço, mas este presta-nos sempre, porque sem conhecimento não conseguimos prestar, não conseguimos montar capazmente nenhum dos outros serviços. Portanto, e a palestra é uma atividade basilar. Portanto, é esta, por exemplo, em que estamos hoje. Claro que podemos estendê-la também para os estudos doutrinários, para, se tivermos capacidade, se tivermos pessoas que tenham jeito para ensinar, que dominem minimamente a doutrina e que se comprometam a tentar ajudar os outros a perceber, através de um curso, através de atividades de formação. Quando enverdamos por aí, devemos naturalmente respeitar uma sequência de ensino. E, claro que devemos começar por nos basear nas obras fundamentais e depois, a partir delas, irmos pela iniciação e depois vamos para a sistematização, por fim, até por aí adiante. Ora, o que é estas obras fundamentais? Eu gostaria de vos dizer que, muito vulgarmente, costuma-se dizer assim: bem, as obras básicas de Espiritismo são 5. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e Gênesis. Mas Kardec não considerou assim. Isto é, considerou sim, mas ele diz que neste livro, Catálogo Racional de Obras para se fundar uma Biblioteca Espírita, que ele escreve
um mês antes de morrer, ele não sabia que ia morrer, mas escreveu um mês antes de morrer e logo após a morte dele é publicado. Portanto, e neste livro nós encontramos agrupado as chamadas obras fundamentais, depois obras afins do Espiritismo e depois tem uma parte que é obras contra o Espiritismo. Para a gente conhecer o Espiritismo também convém conhecer o que é que os detratores dizem. Mas, pelo menos, para conhecer o Espiritismo, as fundamentais. E as fundamentais estão estas todas, não são 5, são 11. Está lá, neste catálogo. Tem aqui umas obras de iniciação, o resumo da lei dos fenómenos espíritos, o Espiritismo na sua mais simples expressão, o que é o Espiritismo, depois cá está esta, vamos chamar básicas, as 5 que a gente conhece, mas depois tem aqui algumas que estamos aqui a considerar como avançadas, a Revista Espírita, a Viagem Espírita e os Caracteres da Revelação Espírita, e depois ainda há aqui uma que é a posterior, já não é de Kardec, mas ele não poderia falar nesta, ele só sai 21 anos depois, mas para nós hoje em dia também está disponível para podermos estar. E depois ele relaciona mais uma série de coisas que ele tem. Mas isto para vos dizer que quem quer saber Espiritismo fundamentalmente, no seu essencial, não pode nem ficar só por ali, não pode não ficar só por aqui, tem isto tudo para tratar e para estudar. Ora bem, baseado nisto, então, quer dizer que os cursos que nós fizermos devem seguir esta sequência também de iniciação, o básico e o avançado. Então, na iniciação, que obras nós podemos recorrer da codificação fundamental de Kardec? Naturalmente estas, o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, que também vem refletir, é uma coisinha rápida de ler, tem 23 capítulos, pode-se ler à noite, vem também na Revista Espírita em abril de 1864, é um bom resumo do que é o Espiritismo. Tem depois o Espiritismo na sua mais simples expressão, que é escrito em 1862, e tem o que é o Espiritismo, 1859, que são as obras que Kardec concebeu para quem chega primeiro ao Espiritismo. Portanto, e então depois de pelo menos ler estas, então sim, nós podemos entrar pelo... Qual é o primeiro livro? Este, resumo da lei, deixa cá ver se eu consigo pôr isto mais, isto está aqui um bocadinho, não sei se a gente consegue pôr isto, mas... Então, ok, espera aí, vê se a gente... Não, aqui já está a ficar mais torcido. Está melhor? Esta é melhor. Aqui, né? Pronto. Ok. Portanto, este aqui é resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas. Vocês têm-no também na Revista Espírita, abril de 1864. Vem lá, está lá isto é um extrato desse número da revista. São 23 capítulos, leem 5, 10 minutos. E é um bom resumo do que é o Espiritismo. Depois tem esta, o Espiritismo na sua mais simples expressão, esta é escrita antes, é escrita em 1862. É um bocadinho mais longa a obra. E tem esta, o que é o Espiritismo, foi escrito exatamente em 1859, Kardec sente a necessidade, tinha lançado o livro dos Espíritos, mas depois apercebeu-se que, eu tenho que arranjar aqui uma obra que não seja tão densa quanto o livro dos Espíritos para iniciar e perceber o que é. Portanto, depois disto, então sim, seguir para o livro dos Espíritos e basear no livro dos Espíritos toda a formação básica do Espiritismo. Depois do livro dos Espíritos, então podemos entrar no ensino sistematizado. E Kardec, neste livro, o livro dos médiuns, se vocês forem ao capítulo reservado ao método, este livro sai em 1861. E ele diz, então, mas como é que se deve estudar o Espiritismo? Em 1861, o que é que existia? Existia este, e depois é este, ok? Este não existia e não existia este. Estes dois aqui não existiam, só existia este, aquele e aquele. E ele, em 1861 dizia ele assim, e existia a Revista Espírita, perdão, a Revista Espírita tinha começado em 1850. Dizia ele assim, então comecei por aqui, depois vão para aqui e, depois de terem lido isto, sim, podereis ir para aqui e Revista Espírita. E a Revista Espírita é muito importante porque é uma fonte da codificação. Se vocês repararem, todas as outras obras de Kardec
em determinados momentos ele vai pondo tudo na Revista Espírita mês por mês e depois vai à Revista Espírita, vai buscar uma série de coisas e condensa numa das outras obras. Portanto, é uma fonte da codificação. É muito importante nós consultarmos a Revista Espírita. Portanto, e então podemos, cá está, a Revista Espírita, como ele diz, pela sequência que ele diz para se estudar, e então depois podemos entrar nas outras obras, o Evangelho, o Céu e o Inferno, e a gente estudar de forma sistematizada. De uma forma mais complementar ainda, nós podemos também fazer ações de formação sobre obras póstumas, a Viagem Espírita, que é uma das obras fundamentais, considera Kardec, tem um relato das viagenzinhas todas, é de 1862, mas ele tem indicações sobre outras que ele também fez, mas esta é fundamentalmente na grande viagem que ele fez em 1862. Tem coisas muito interessantes. E os caracteres da revelação espírita, que depois vem refletido na Gênese, também interessa, é uma das obras fundamentais. Para além disso, se formos ao projeto Manuel Filomeno de Miranda, nós temos, do atendimento fraterno, que a gente já viu, os passos, aprendendo com os espíritos, a terapia dos passos, as dicas para reuniões doutrinárias e mediúnicas, portanto temos muita informação de que podemos facilmente montar cursos sobre isto. Numa perspectiva já mais avançada, então entrar nas questões da mediunidade, para aqueles centros que têm essa possibilidade. E aí, claro, temos o livro dos médiuns, é o importante, e a Revista Espírita. Claro que, em termos complementares, também no projeto Manuel Filomeno de Miranda, nós temos uma série de livros para nos ajudar. Temos estudando o livro dos médiuns, Consciência de Mediunidade, Vivência Mediúnica, Reuniões Mediúnicas, Qualidade e Prática Mediúnica, que nós já tínhamos visto estes livros na última palestra que fizemos sobre reuniões mediúnicas. Portanto, isto no sistema de ensino. Então agora vimos a parte do sistema da escola, agora falta-nos ver a parte do hospital. Vamos então agora começar ali com o atendimento fraterno. Atendimento diferente de acolhimento. Acolhimento era a primeira impressão, o atendimento é atender alguém que está em dificuldade. Uma conversa privada, pronto, para nós vermos o que é que podemos fazer por esta pessoa e o que é que o centro pode fazer por ela. Portanto, aí, o que é que se procura com este tipo de serviço? Uma orientação para a pessoa que está em dificuldade, eventualmente uma recomendação de terapia. Olha, palestra, de certeza absoluta, que deve-se recomendar, porque sem a pessoa estudar, sem a pessoa conhecer, sem a pessoa ter informação, se ela não entender o que é que se está a passar com ela, se está à espera que o centro espírita resolva o problema, não, problemas e soluções estão dentro do próprio. Nós só podemos ajudar. Okay? Portanto, isto é muito, muito importante e, claro, pode haver outras terapias mais específicas se entrarmos no campo das obsessões ou áreas desse. Mas mesmo quando se tem que chegar a esses níveis, sem que a pessoa tenha conhecimento, não vamos lá. Aqui, de novo, o livro que eu tenho para vos recomendar é, de novo, o Atendimento Fraterno da série de Projeto Manuel Filomeno de Miranda, que tem recomendações de como nós devemos conversar com a pessoa em dificuldade, os cuidados a ter, o que é que devemos dizer ou não dizer. Portanto, este livrinho tem muito boa informação para isso. Vamos agora passar então às terapias. Terapias que podem ser recomendadas, no primeiro momento até podem ser recomendadas logo naquele atendimento fraterno, ou mais tarde, depois da gente estudar o caso e tal, a direção do centro entender que se deve fazer algo mais ou tentar alguma terapia mais em relação àquele caso. Pronto, mas desde o Evangelho no Lar que a pessoa pode fazer em casa, desde a palestra, o passe, enfim, há toda uma série de terapias que, dependendo dos recursos humanos do centro espírita, se podem recomendar. Dentro dela ressalta, de facto, o passe. O passe magnético, que poderá ser um passe mediúnico, mas é como vos digo, nunca ninguém poderá assegurar com certeza se determinado passe é mediúnico ou não. Magnético será sempre. E eu aconselho-vos a todos a tentarem, mesmo em vossas casas, comprar rabanetes, pondo nos vasinhos de terra uma sementinha, por exemplo, três vasinhos, uma sementinha em cada um, mais 3 vasinhos aqui ao lado, uma sementinha em cada um. Agora, no primeiro conjunto dos vasinhos vocês põem água, só regar água. No segundo,
grupo dos vasinhos, vocês põem água e impõem-lhe as mãos, fazem-lhe um passe magnético. É só impor as mãos, ok? E querer, desejar que aquelas plantinhas cresçam. E agora observem, em 9 dias veem logo a diferença e em 17 muito mais. O rabanete é só porque é uma planta que cresce rápido, mas podem escolher o alpista, ok? E se quiserem depois eu mostro fotografias, da minha própria experiência todos os anos eu faço isso. Mas isso é bom para que cada um faça e entenda que o magnetismo é algo inerente à pessoa, não é um ritual espírita, não tem nada disso. Portanto, é inerente a todos os corpos vivos, a transferência de campo biomagnético é inerente. Agora, para quem estuda esta coisa e percebe que pode haver influências espirituais, sim, desde que eu evoque e peça ajuda, pode ser que alguém esteja interessado em canalizar a energia que eu forneço, mas sem o vivo, sem o encarnado não há passo. Não há passo. O espírito não tem campo eletromagnético. Só os corpos, só a matéria tem. Portanto, ele tem que, e aí sim, aí é, como é que o espírito atua na matéria, diz o livro dos médiuns, através do médium. Então sim, o médium disponibiliza a energia e ele ordena, ok? Pronto. Sobre isso vocês têm literatura também muito interessante. Tem, por exemplo, aqui o passe de Jacob Mel, tem passe aprendendo com os espíritos do projeto Manuel Filomeno Miranda e terapia dos passos do projeto Manuel Filomeno Miranda. Aconselho a todos vivamente, vão para lá, não custa nada, arranjai o rabanete, vão ali à lojinha, compram o rabanete e fazem, e vão ver. Eu depois já vos mostro as minhas fotografias, no meu Facebook está lá, e há dias tivemos uma conversa aí num podcast sobre isto. Bom, portanto, passe é uma terapia, ok? Temos depois a caixa de preces. Eu não sei, nós temos isto, ou com um livro? Não. Não temos. Pronto, mas há centros que têm. Há centros que é, num livro, a pessoa chega lá e escreve o nome da pessoa, encarnado ou desencarnado, por quem a gente quer pedir. Há outros que tem mesmo uma caixinha, por isso chamam-lhe a caixa de preces e a gente põe lá. Aqui também existe, mas é diretamente a Lourdes ou António. Pronto. É vibrações, é para que se façam vibrações. Ou dirigir. Pronto, ok. Pronto, é um sistema mais privado, mas há centros e está lá mesmo o livro. Tem o livro, ou está lá a caixinha, uma urnazinha, e a pessoa põe lá o nome do encarnado ou desencarnado por quem quer que se peça alguma coisa, põe a direção e tal, e depois aquilo é sujeito à reunião mediúnica, ou pelo menos num momento de recolhimento. Portanto, há centros que a têm. É só para vos dizer, portanto, não é todos os centros devem ter, não, há centros que têm este serviço, não interessa. E então depois temos aqui, por fim, as reuniões mediúnicas que, como vos digo, nem todos os centros têm, porque primeiro depende logo da capacidade humana, primeiro, e depois da capacidade espiritual, portanto. E claro que nas reuniões mediúnicas, o que é que nós temos? O que é que nos diz o livro dos médiuns sobre as reuniões mediúnicas? E diz que há 3 tipos de reuniões. Há as frívolas, as instrutivas e as experimentais. A nós só nos interessa as instrutivas, mas o que é que são as frívolas? As frívolas é, olha, cartomante, lê-me aí a mão e tal, não sei o que mais. Pode ter a assistência de um espírito, pode. Ok? Tudo bem. Olha, qual é os números do Totoloto e tal? Pode-me dizer, olha, o que é que vai acontecer amanhã? Está bem. Não quer dizer que não haja ali uma assistência espiritual, mas não deve ser de grande qualidade, aquela que se dedicam, se eu vou ser rico, se a minha vida vai dando... Ok, portanto, são as frívolas, não têm grande interesse para o espiritismo. Pois há as experimentais. Experimentais, sim, têm interesse. Kardec, no tempo dele, ele considerava as manifestações de efeitos físicos, as mesas que giravam, as outras que não eram tão interessantes, mas eram uma evidência muito forte para convencer as pessoas que existe outro mundo. Hoje em dia, isso também ainda vale, mas, por exemplo, transcomunicação instrumental. Num determinado centro que queira, para além da transcomunicação mediúnica, experimentar em transcomunicação experimental, elas poder-se-ão incluir nestas experiências que se fazem com a mediunidade. Mas, de qualquer das maneiras, aquela que mais nos importa são as instrutivas, que é o Kardec dizia. Portanto, e com objetivos muito claros. Para que é que servem as reuniões mediúnicas? E as que se praticam em centros espíritas são instrutivas. Se são instrutivas é primeiro para orientar, para instruir,
E atenção, que não vá ninguém para uma reunião mediúnica, médio ou não médium, a pensar que só ele é que vai ensinar. Não, a gente vai lá também para aprender, ok? Com o que os outros nos dizem, está bem? Portanto, para comprovar que realmente a gente estuda aí nos livros, sim, existe outra vida, um perispírito, e isto e aquilo, e outra coisa é depois a gente verificar que sim, coincide aquilo que a gente está a dizer, o que a gente está a observar, e socorrer. Portanto, e não limitar-nos a isto. Há aí muitos centros espíritas que tendem muito a limitar as suas reuniões mediúnicas a isto. Devo dizer que quando se limita a isto, estamos a aproximar-nos um bocadinho de uma posição que pode estar evada de algum orgulho e vaidade, porque não se sabe bem quem é que é socorrido. Isto de pensar que vamos para uma reunião mediúnica, vamos socorrer os sofredores e os obsidiados, calma lá, calma lá. Eles são a mesma coisa que nós somos, só que já tiveram um corpo, agora não têm e tal. Portanto, sim, se tivermos capacidade para ajudar alguém, devemos ajudar. Mas pensar que vai para uma reunião mediúnica que vai resolver os problemas todos do mundo invisível e tal, não. Nós também muitas vezes somos socorridos, e aqueles que participam em reuniões mediúnicas sabem disso, particularmente quando nos chega uma daquelas mensagens maravilhosas de um mentor espiritual elevado que nos ensina muita coisa, que nos socorre a nós e nos orienta a nós também. Portanto, mas é o que importa das reuniões mediúnicas para os centros espíritas, é que elas sejam efetivamente instrutivas. Nesta área, o que é que o Espiritismo tem? Tem o Livro dos Médiuns, é fundamental, e depois o Projeto Manuel Filomeno de Miranda tem todas estas obras que nós já tínhamos visto naquela palestra que fizemos sobre reuniões mediúnicas, e vale a pena consultar-se as atas das reuniões da Sociedade Espírita Parisiense que vêm na Revista Espírita, todos aqueles casos que Kardec vai contando, porque nos ajuda a estabelecer paralelos também do que às vezes nos ocorre nas reuniões mediúnicas. E muitas vezes dá-nos indicações do que é que nós podemos esperar e dá-nos até ideias para os doutrinadores também. Há aqui um livro que eu não pus aqui, mas também é importante nas reuniões mediúnicas, mas que falei na outra altura, que é o Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, para quem é o dialogador ou o doutrinador. Portanto, porque uma reunião mediúnica sem doutrinador não vale a pena existir, porque então, só com o médium não dá, então o médium é ele que, como é que é? Tem que estar alguém que depois converse com o espírito, portanto, e a reunião mediúnica é para ser instrutiva, é para estarmos aqui, então tem que haver alguém, tem que haver um interlocutor, e o doutrinador tem que conhecer minimamente a doutrina, tem que saber lidar com a entidade, tem que ser esclarecedor, tem que ter uma perspectiva orientadora, tem que ser uma pessoa que saiba confortar, claro que não vá na onda, na conversa, porque o espírito pode ser mais inteligente que nós, pode aparecer ali num médium um espírito que quer saber mais do que nós. Portanto, o dialogador é um trabalho sério, é mesmo um trabalho muito sério, ok? Portanto, convém termos isto em mente e se montarmos até cursos, etc., devemos fazer isso. Pronto, e aqui está, as referências que eu consultei para vos trazer esta informação toda. Cá estão os livrinhos todos, portanto, que nós tivemos aqui a ver, os vários, cá está o passo, falta de facto aqui o Diálogo com as Sombras, que também recomendo para as reuniões mediúnicas, aquele filmezinho que nós tivemos a ver está aqui. Eu, como habitualmente, estou a gravar esta palestra, para além de estarmos a transmitir também em direto para o Facebook, mas vou pôr neste canal do YouTube, Espiritismo JG, perguntava-me há bocado, é isto, Espiritismo JG, tem este aspecto assim. E também podem apanhar aqui no Facebook, pela mesma coisa, Espiritismo JG, ou aqui neste e-mail, espiritismo.jg. E pronto, meus amigos, estaria à vossa disposição para qualquer pergunta sobre este assunto ou outro.